Eu sou Sandra Procópio, sou educadora popular, sou militante do Movimento Sem Terra e componho uma brigada de trabalho aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes, que é uma escola nacional de formação política e é uma escola também internacional, porque é uma escola que traz o legado da luta pelo socialismo aí de vários autores, pensadores, mulheres, homens de várias partes do mundo. Então, essa escola é fruto de uma construção coletiva. Essa escola tem 20 anos, foi feita a muitas mãos, num trabalho de mutirão, num trabalho de apoio e de solidariedade entre diversos povos, entre esses o Saramago, Sebastião Salgado e o Chico Buarque. Essa escola, na atualidade, está completando 20 anos e é uma escola que resgata, então, o legado do nosso grande sociólogo, nosso patrono, que é o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, ele nasce no ano de 1920, é uma década de muita efervescência na história do Brasil, né, de muitas lutas. A gente tem aí a Coluna Prestes e outras formas de luta. E ele era uma criança que, filho de mãe solteira, né, aos 6 anos ele já começou a trabalhar como engraxate. Morava em Cortiço, favela. A mãe dele era uma portuguesa que veio para o Brasil, então era uma mãe solo. E ele foi sendo criado ali, né, na casa da patroa, e acessando a biblioteca. Então conta-se as histórias dele, né, que ele já bem desde a infância tinha muito apreço, muita vontade. Ele acessava os livros e isso tornava ele muito curioso pelo mundo da educação, da arte, da cultura, enfim. Ele foi uma pessoa que sempre se envolveu com as questões políticas, com as questões educacionais do seu tempo, lutou muito contra a ditadura militar, foi perseguido pela ditadura, teve que ser exilado do Brasil. Aí ele volta para o Brasil e já assumia muito essa luta pela educação, né? Ele havia pesquisado sobre o negro na sociedade de classe, sobre a população indígena, especialmente sobre os povos tupinambá. Então ele volta para o Brasil e se candidata como deputado e vai atuar em 1988 como um deputado constituinte. E nesse processo todo, ele se junta com os outros companheiros ali do período e eles fazem uma luta grande pela educação pública no nosso país, né? Ele discutia, a partir dos referenciais da sociologia, que o Brasil é um país de capitalismo independente, criticava duramente o capitalismo e tinha como horizonte as ideias socialistas, né? Defendia o socialismo. Então ele foi para nós, o legado dele é muito importante porque ele foi um teórico, um cientista, um militante que no seu tempo ele ajudou a pensar, a desvelar quais as raízes das profundas desigualdades que a gente passa pelo nosso país, né? Então ele tem uma frase que fala contra a ideia da força, a força das ideias. Então, a ideia da força justamente estava passando aquele momento da ditadura militar, tudo se resolvia pelo viés da militarização, da força, né, da força bruta, como até hoje a gente vive e como hoje está acontecendo agora, por exemplo, essa chacina, mais uma chacina, infelizmente, para o nosso país, nas favelas do Rio de Janeiro, né? Então, a força das ideias. Então, ele defendia isso. E chamava a gente para pensar, para estarmos junto com o povo, nós como militantes, como classe trabalhadora, estudar, pesquisar, teorizar, estarmos realmente junto com o povo, né? Não se deixar cooptar, né? Nem pela sociedade burguesa e nem pelas ideias de direita, não se deixar esmagar, não se deixar desanimar, e a gente lutar junto, conquistar junto, na luta, vitórias reais com o povo, né? Então, a gente, enquanto escola, enquanto Movimento Sem Terra, a gente resgata esse legado do Florestan, que é uma inspiração para os nossos dias de hoje, né? A nossa luta, nossa crença, nossa busca por um processo revolucionário que nos leve ao socialismo. É isso que a gente acredita. Obrigada, um abraço.